Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a pastora Regina Sampaio, da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, de Sepitiba, Rio de Janeiro, Brasil, e estou aqui iniciando a segunda parte do estudo sobre perdão. Amém? Nós vimos na primeira parte que perdão é simplesmente você eximir a outra pessoa, né, que te deve alguma coisa, dessa dívida. É você perdoar essa dívida, é você remir a dívida daquela pessoa, certo? Nós sabemos que os maiores devedores somos nós mesmos, porque devíamos a Deus, né, muitas e muitas coisas pelos nossos pecados, pelas nossas desobediências, mas o Senhor lembrou que nós somos pó. E aí, como diz em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor de Deus, hoje em dia, para principalmente nós que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, este amor todos os dias é derramado em nossos corações. Amém? Então, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, se o amor de Deus está sendo derramado no meu coração, é porque Ele quer, como disse Jesus, que eu ame a Ele sobre todas as coisas, tudo mesmo, né? Nada pode ficar entre Deus e o homem. E depois eu preciso amar o meu próximo como se fosse a mim mesmo. Então, se eu quero ser perdoada, eu tenho que perdoar. Porque se eu o amo como a mim, eu vou fazer a ele coisas que eu quero que façam a mim. Eu vou dar carinho porque eu quero ser acarinhada, eu vou dar amor porque eu quero ser amada, né? E algo de forma natural, porque essa é a vida do ser humano. O ser humano foi feito para amar, foi feito para ser amado, foi feito para ter misericórdia. O Senhor quer isso de mim e de você. Amém? E nós vimos ali a misericórdia de Deus, né? Nós vimos como o Senhor, né, nos perdoou de tantos pecados. Também no primeiro nós vimos que nós precisamos perdoar para haver cura em nossa vida, para que nós possamos ser perdoados. Temos que ser do clube dos 70 vezes 7, não podemos perdoar somente uma, duas, três, quatro ou sete, como Pedro perguntou a Jesus, e Jesus falou, não digo 7, mas 70 vezes 7. Nós precisamos perdoar. Então, seja o que for, eu e você temos que ter a misericórdia de perdoar, porque como ele falou, próprio Jesus, com relação aos homens que iriam apedrejar a mulher adúltera, ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, você não tem pecado? Será que eu não tenho pecado? Será que eu e você podemos atirar a primeira pedra? Podemos realmente julgar o nosso próximo, né? Tendo nós uma trave nos nossos olhos, vamos julgar ali aquele cisquinho nos olhos do nosso irmão, do nosso próximo. Então o Senhor nos ensinou que precisamos perdoar até os inimigos, aqueles que nos maldizem, aqueles que nos tratam mal. Se eu quero perdoar, quero ser perdoada, preciso perdoar. E aí o Senhor vem nos ensinar o seguinte: se você está devendo a alguém, porque não só precisamos perdoar, mas nós precisamos reconhecer os nossos erros e pedir perdão, nos consertar, primeiro com Deus, né? Porque todos os pecados que cometemos, primeiramente é a Deus, e depois ao nosso próximo, ao qual nós possivelmente tenhamos ofendido. Então, nós vamos ver em Gênesis 50, justamente a parte de José, no final de tudo, né? Depois vamos ver um pouquinho antes, mas vamos começar com Gênesis 50. Você pode abrir no versículo 14 ao 21. Ali naquela parte, José anima seus irmãos, certo? Porque eles foram, né, maus com ele, ele foi vendido
como escravo e no final das contas acabou sendo, né, o governador de todo o Egito. E ali eles com medo, né? Eles estavam ali com medo porque o pai deles havia sido morto, já estava morto, né? Havia sido assassinado, não, ele morreu pela idade dele. Chegou a hora dele, o Senhor levou, e aí eles todos pensaram, José vai se vingar nessa hora contra nós. Mas só que tiveram uma surpresa. Mas eles tiveram que fazer o quê? Se humilhar diante dos seus irmãos, pedir perdão, pedir misericórdia. E é isso que o Senhor vai te ensinar e vai me ensinar nessa passagem. Gênesis 50, do 14 ao 21, que diz: José anima a seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai depois de haver sepultado o seu pai. Quer dizer, voltaram do sepultamento para o Egito. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Quer dizer, já reconheceram, fizemos mal ao nosso irmão. Portanto, enviaram a José, dizendo, quer dizer, enviaram alguém, né, que fosse interceder por eles ali da família. Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, você vê que eles fizeram aquele mal todo, mas eles foram e pediram perdão, né? E ali José prontamente perdoou e trocou o fardo da mágoa, do ressentimento, pelo fardo leve e suave do amor, né? E os perdoados trocaram o fardo pesado da culpa pelo fardo leve do perdão. Sabe, se eu e você cometermos alguma coisa contra alguém, precisamos reconhecer o nosso erro. Precisamos pedir perdão a essa pessoa. Primeiro, claro, a gente pede a Deus por termos agido de forma errada com alguém, mas logo depois temos que ir direto a essa pessoa, como fizeram os irmãos de José. Temos sim que nos humilhar diante da pessoa. Me perdoa, eu não sei onde estava com a cabeça. Por favor, me perdoa esse ato, essa palavra, porque a culpa vai te consumir. A culpa consome o coração de qualquer pessoa e vai transtornar a tua vida e você vai ficar uma pessoa com um peso, um fardo muito grande dentro de si e vai tirar de você a alegria de viver. Então, o perdão tem que ser uma via de mão dupla. Assim como você tem que perdoar o próximo, você tem que pedir perdão pelos teus erros. Às vezes, nós temos que pedir perdão, às vezes até por estarmos existindo, porque a situação hoje em dia está tão difícil que às vezes você, sem querer, esbarra numa pessoa e a pessoa acha que você está querendo briga. E aí você precisa estar sempre
de coração humilde, pedindo desculpa, pedindo perdão. Mas se numa situação assim você está para evitar confusão, o que dirá para alguém que realmente você ofendeu? Então não guarde no seu coração a culpa. Tira ela de dentro de você. Como? Com arrependimento sincero e verdadeiro. Porque no reino dos céus, no reino de Deus, não tem lugar para mentira e falsidade. Porque o nosso Deus é a própria verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só podemos ir através de Jesus e através da verdade. Não podemos ir com falsidade. Teu irmão pode até não saber se você está sendo sincero ou não, mas Deus conhece o meu e o teu coração. Se ele não aceitar, se ele continuar com mágoa no coração e não ouvir, né, as tuas desculpas, não aceitar, aí você simplesmente entrega para Deus. Então, tá, meu irmão, você não quer me perdoar, mas eu estou arrependido e te peço perdão. Não quer? É entre você e Deus. E se você puder, ainda avisa. Olha, a palavra é bem clara, o Pai Nosso nos lembra que nós temos que pedir perdão conforme nós perdoamos as pessoas. Então, Deus só vai te perdoar se você me perdoar. Eu estou reconhecendo meu erro. Então, é bom para você também tirar esse fardo da sua vida, da mágoa, do ressentimento. Isso só vai fazer mal para você. E eu estou me remindo agora. Diante de Deus, estou me arrependendo e pedindo perdão. Aí, se a pessoa não quiser, aí vai ser um tratar de Deus com essa pessoa. Você vai ficar em oração, não vai discutir nem brigar com ela, e vai orar, interceder para que o coração dessa pessoa seja quebrantado, e Deus proverá isso numa hora dessa. Mas faça o que aconteceu com os irmãos de José e José. Eles se arrependeram e os fardos foram trocados. Amém? Também a gente reconhece que liberar perdão não é fácil, né? Não é fácil liberar perdão quando você é tremendamente ofendido, como nós vemos aqui. José foi tremendamente magoado, né? A gente indo lá no mesmo Gênesis, mas no capítulo 37, nós vemos ali como ele foi maltratado cruelmente pelos seus irmãos. Ele tinha tudo para não querer perdoar esses irmãos, mas ele entregou o seu coração aos seus irmãos e perdoou. Ele não permitiu que a mágoa tomasse conta do seu coração, né? Ali também Deus usou a situação que aconteceu dos seus irmãos terem inveja dele, dos seus irmãos o maltratarem, de fazerem com que ele fosse vendido como escravo, para dessa forma realizar a vontade, né, dele, de Deus, na vida de José. E aí o que aconteceu? Ele chegou a ser o governador do Egito. Você já pensou nisso? O que diz a palavra de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. De repente, essa afronta que você sofreu, ela veio para quebrantar o seu coração. Veio para trabalhar no seu querer, no seu efetuar, e para você aprender a perdoar. Aprender realmente a trocar seu fardo pesado do ressentimento pelo fardo leve e suave do Senhor Jesus. Mesmo assim, com toda essa coisa, José perdoou. Então vamos ler, né? Gênesis 37, versículo 12, né? Começa assim, partido 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui.
E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Eles ainda não queriam pior, eles iriam matar o próprio irmão, de tanta inveja e ciúme. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor, porque José, anteriormente, nos capítulos anteriores, contou-lhes sonhos que tiveram. Amém? Com relação a eles, aonde ele falou, né, que todos estavam ali recolhendo feixes de trigo, e o dele se levantava e ficava, né, todos os dos outros ficavam abaixados, como quem diz, rendendo graças, né, rendendo honras a ele, José. E eles ficaram com ciúme. Fora isso, o pai fez aquela túnica, né, e teve mais outros sonhos. E aqui o que interessa é essa situação da crueldade deles. Eles queriam matar o próprio irmão, né? Depois disseram no 20:20, pois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. O que será dos seus sonhos, né? E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, aquela túnica bonita que foi feita por sua mãe, né, por encomenda do seu próprio pai, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos ao nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, né? Tornando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Então, essa situação, né? Nessa situação, esses irmãos pecaram contra o José, irmão, e contra o próprio pai, porque contaram uma tremenda mentira, vendo que seu irmão foi vendido, né? Para que eles, ismaelitas, pudessem levar e vender, né? Isso. Vendê-lo como escravo ao Egito, para onde eles estavam indo. E aí nós vemos que a crueldade com que
esses irmãos agiram contra ele foi grandiosa. Eu não sei se alguém foi cruel com você, se alguém te magoou grandemente, se alguém te, sabe, tirou de você a paz com alguma palavra, com algum feito, certo? Mas o Senhor, nesse estudo, ele me constrangeu a fazer o estudo sobre perdão, porque estamos nos últimos dias. E a Bíblia é bem clara, se eu e você não perdoarmos ao Senhor, ao nosso ofensor, o Senhor não nos perdoará. Será que você vai querer comprometer a sua salvação por causa do mal feito de alguém contra você? Sabe, o Senhor vem nos mostrar que nós devemos aplicar com devoção o óleo do perdão. Nós vemos algo, o que mais cruel aconteceu foi com Jesus, aquela crueldade toda, né? Torturaram a Jesus antes de levá-lo para a cruz e depois colocaram ele naquela cruz todo pregado por pregos, machucado, verteu um sangue puro e inocente. Por melhor que José tenha sido, apesar que ele é um tipo de Cristo. Tipo é o quê? É uma profecia viva do que há de acontecer. Então, aquilo tudo que aconteceu com José, ele foi vendido não por 30 moedas de prata, como foi Jesus, mas ele foi por 20 moedas de prata. Ele era um irmão, né? Filho de um pai com vários filhos, aonde ele foi vendido para ser morto, para ser escravo, para sofrer. E Judas ali foi o que fez isso com Jesus, né? O vendeu por 30 moedas de prata, o entregou àquelas autoridades que tinham sede no sangue de Cristo, querendo matá-lo, e aí foi levado para o matadouro. Então, José, ele é tido como um tipo, né? Um exemplo do que seria o Messias. Ele era um tipo do Messias, né? Um exemplo de como seria o sofrimento do Messias. Mas assim como José depois venceu, Jesus também venceu. Mas ele venceu a morte, ele morreu e ressuscitou e vivo está. Mas antes de morrer, no meio do sofrimento, Jesus vai e derrama o óleo do perdão sobre todos aqueles que o maltrataram e que ainda estavam maltratando. E ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 34, na primeira parte, na parte A do versículo, tem essa fala de Cristo a Deus, pedindo que ele perdoasse o pecado de todos aqueles que o estavam maltratando. Porque ele sabia que eles fizeram tudo aquilo por ignorância. Porque não sabiam o propósito de Deus com a morte de Cristo. Porque ele tinha que morrer. Ele, como João disse, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro que tirou, né? Porque todo aquele que crê no Senhor, os seus pecados são retirados. Os seus pecados são levados para o mar do esquecimento. E o Senhor não nos joga mais no nosso rosto tudo que nós fizemos. Nós é que muitas vezes ficamos tristes com quem nós éramos e com quem nós somos, né? A gente vê, meu Deus, como eu era. Agora, graças a Deus, eu consigo amar meu próximo, eu consigo obedecer ao Senhor. E aí eu te digo, será que estamos obedecendo corretamente? Será que ainda falta conseguirmos perdoar? Isso é algo que tem que acontecer, porque quando Jesus vier buscar a igreja que sou eu e você, deveremos estar
lavados e remidos no seu sangue, purificados, sem mácula, sem ruga, sem nada que possa nos condenar, para que sejamos recebidos pelo Senhor nos ares. Ou se nós, como eu costumo falar, eu não me preparo só para o arrebatamento, eu me preparo para a hora da minha morte. Por quê? Para morrer basta estar vivo. E se Deus me chamar hoje, antes do arrebatamento, como será que eu estou diante do Senhor? Será que eu estou agindo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade? Será? Será que eu estou realmente na posição? Será que eu estou conseguindo fazer o que Ele tem colocado em minhas mãos para fazer? Então, isso é algo que eu e você precisamos fazer nesse dia. Nos preparar para a nossa morte. Porque se nós morrermos antes do arrebatamento da igreja, nós iremos para o paraíso, descansar, ficar livres de toda perseguição, de toda provação, de toda tentação. Nada mais vai nos tirar a salvação. E aí estaremos prontos para o dia do arrebatamento, aonde o que acontecerá? Nós, como está lá em Tessalonicenses, os que tivermos morrido com Cristo, fiéis ao Senhor, seremos os primeiros a ser arrebatados. Vamos ressuscitar e receber um corpo glorificado. E subiremos aos céus com o Senhor, para as mansões celestiais, para participar das bodas do Cordeiro. Amém? Então, na realidade, eu e você temos que nos preparar para isso. Porque se eu e você estivermos preparados para a hora da nossa morte, estamos preparados para o arrebatamento. E aí será tudo correto, tão certo quanto 2 e 2 são 4. Amém? Então, nós vimos aqui que ele reconheceu, o Senhor Jesus reconheceu que todos estavam agindo por ignorância, certo? Então, por isso que ele perdoou o meu pecado, perdoou os meus pecados e os seus quando nós aceitamos Jesus. Porque lá no passado nós agíamos por ignorância, não tínhamos conhecimento da vontade do Senhor, da palavra dele, do que ele tinha para nós, que era muito melhor do que nós almejávamos na época. E por causa dessa ignorância, não nos aproximávamos do Senhor, até que alguém foi usado para nos levar ao Senhor. E aí nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade de Deus, ali nos arrependemos dos nossos pecados, como eu já disse, ele levou todos para o mar do esquecimento e escreveu o nosso nome no livro da vida. E também José, para nos mostrar que eu e você temos que perdoar, José também reconheceu a ignorância dos seus irmãos com relação ao propósito que Deus tinha com a vida dele, Porque ele mesmo depois explicou lá no versículo 20 lá do capítulo 50, quando os irmãos vão pedir perdão a ele e pensando que ele fosse se vingar deles, o que ele disse? Ele acalmou os seus irmãos e disse no versículo 20, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, quer dizer, transformou a maldição em bênção, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Então, só Deus sabe o propósito que ele tem com a tua vida e a vida dessa pessoa que te ofendeu, com essa situação, Será que de repente não tem algo que precisa ser consertado entre você, não só esse perdão, mas outras coisas mais entre você e essa pessoa? Será que você também está só focando nessa pessoa quando tem outras pessoas também que você possivelmente tenha magoado? Será que você está esquecendo de outras pessoas, as quais você passa e até não fala? E Jesus disse, não fazem assim, Os religiosos não fazem assim, os saduceus, eles não passam, não cumprimentam. Você tem que ser diferente. Você só vai cumprimentar quem você ama? Não, você tem que cumprimentar a todos,
É preciso perdão para solucionar os conflitos. Não tem como a gente solucionar conflitos se não for com perdão mútuo. É você pedindo perdão e liberando perdão. Sabe, por mais que duas pessoas se esforcem para se amar, para agradar uma outra, como amigos, como irmãos, como pais e filhos, como marido e mulher, namorado e namorada, né? Vão fracassar, porque somos carne e falhamos, né? E com o fracasso com esse fracasso vem a dor, né? A dor no coração daquele que cometeu o erro, né? A culpa. E vem a dor no coração de quem foi ofendido, né? E a única e melhor maneira de aliviar essa dor é o bálsamo do perdão. É um bálsamo relaxante. Perdoar significa renunciar ao ressentimento e ao desejo de punir a outra pessoa, tá? Como cristão, não devemos fazer isso por obrigação, tá? Fazer-se, tá bom, te perdoo, está lá dentro, né? Com coisa, porque aí você vai ter vontade até de dizer, e pode até dizer, te perdoo, mas você me feriu assim, assim e assim. Aquilo vai doer de novo em você e vai doer no coração daquela pessoa que está recebendo essas palavras que você está dizendo. E na realidade você está se vingando, né? Mas nós precisamos fazer isso, né? Com amor, né? Com espírito manso, com espírito amoroso, como Jesus falou, Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. Faz assim. Esse teu próximo que te ofendeu, lembra que de repente ele não sabe o que ele fez. De repente uma fofoca chegou ao ouvido dele, ele já estava até magoado contigo e falou coisas que não sabia, que não entendia. Paulo nos recomendou o seguinte: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele falou isso em Efésios 4, na carta de Efésios, no capítulo 4, no versículo 32. Certo? Porque se o nosso Pai nos perdoou em Cristo, quem somos nós para não perdoarmos a pequena dívida do próximo? Lembra no outro vídeo, na parte 1, aquele credor incompassível, que ele foi perdoado pelo rei, ao qual ele devia o equivalente, né? Estou aqui parafraseando, equivalente, vamos dizer hoje em dia, na nossa época, a 100 mil reais, e foi perdoado. E aí depois ele pegou aquele seu conservo, seu colega, né? Que devia a ele somente 10 reais, e cobrou dele, e o processou, e o jogou na cadeia para até que ele lhe pagasse. Aí os colegas desse que fez essa maldade com esse que devia muito menos a ele, o que fizeram? Foi avisar o rei, o senhor perdoa ele, aquele dinheiro todo? Pois é, ele não está perdoando o colega dele 10 reais. Aí o que aconteceu? Não é isso que está escrito na Bíblia, eu estou fazendo um parafrasear, entendeu? E aí o que aconteceu? Ele foi pego de novo pelo rei, foi preso, e o rei colocou os atormentadores para atormentá-lo até que ele pagasse os 100 mil. Quer dizer, a dívida voltou atrás a ser de novo cobrada a ele. Isso quer dizer, e Jesus diz, e assim vos fará vosso Pai que está no céu, se não perdoardes sinceramente no coração aos teus devedores, você também não será perdoado. Então, observe isso, sede benigno, sede paciente, misericordioso, porque Deus foi misericordioso contigo, Deus foi misericordioso comigo. Precisamos ter um coração
que libere perdão com facilidade. Peça ao Senhor, está com dificuldade? Peça ao Senhor um coração perdoador. E aí virão sobre nós tempos de refrigério, né? Eu anotei algo aqui que John Wesley, né? Ele foi o fundador do metodismo, né? Das igrejas metodistas. Estava conversando com o general James Oglethorpe, quando o militar, né? O general, observou: eu nunca perdoo. Aí Wesley, né, respondeu para ele: então, eu espero que o senhor nunca peque. Não é verdade? Em outras palavras, se você não pode perdoar os outros, então como você quer ser perdoado por Deus? Tá entendendo? É como se eu e você nos colocássemos acima do próprio Deus. Não, eu não perdoo, porque quem é ele para me ofender? Quem é ela para me ofender? Quem é? São seres humanos como eu e você, passíveis de erro. Eu não posso jogar a primeira pedra, porque eu também falho. Por mais que eu queira andar corretamente, sem querer, às vezes a gente, né, escorrega, a gente sem querer fala uma palavra que ofende a outra pessoa. Às vezes a gente está fazendo uma brincadeira e a pessoa não recebe bem aquela brincadeira. A gente tem que prontamente se corrigir. Me perdoa, desculpa, eu não sabia que você não ia receber bem essa minha brincadeira. Tá entendendo? Então eu e você podemos errar a qualquer momento. Somos falhos. Então não temos o direito de dizer eu não perdoo. Se está com essa dificuldade, como esse general, peça a Deus um coração perdoador. Peça a Ele para trocar, certo? Essa dureza do seu coração, para quebrantar esse coração e você conseguir perdoar o seu irmão, tá? A verdade é que nunca houve um ser humano, né, que não tenha pecado, uma vez que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus e precisamos miseravelmente de perdão de Deus e de uns aos outros. Temos que perceber o poder da cura. O perdão nos traz cura. Vamos ver o que o apóstolo Pedro coloca nessa questão. Em Atos 3,19 ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós sabemos que Pedro aqui estava falando na hora sobre o perdão vindo da parte de Deus. Mas o perdão que nós também estendemos ao nosso próximo nos traz também o tempo do refrigério, dá um refrigério no nosso coração, na nossa alma, porque aí a presença de Deus, né, ela fica viva dentro de nós, dentro da nossa vida, né? Você precisa do perdão de alguém? Você precisa liberar perdão para alguém? Então não deixe que a amargura, né? O ressentimento, a raiva, a ira brotem e tomem conta de você. Vamos nos revestir da armadura do amor, né? Se você se revestir da armadura do amor, se eu me revestir com a armadura do amor, o que vai acontecer? Nós vamos ter tempos de refrigério e vamos sentir a presença do Senhor constantemente em nossas vidas. Vamos ver, eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, onde ali fala sobre a suprema excelência do amor. E é o amor que nos constrange a perdoar-nos uns aos outros. Foi o amor de Deus pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Quer dizer, porque Deus amou as pessoas de tal maneira que enviou seu Filho para nos perdoar. Ele deu o próprio Filho porque ele queria, ele ansiava por perdoar a mim e a você. Você está vendo? Então, se o amor de Deus está sendo derramado no teu coração, você tem que deixar ele fluir. E ele vai fluir
em forma de misericórdia, em forma de perdão, em forma de paciência, longanimidade, né? E aqui diz suprema excelência do amor em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine, quer dizer, bate, sai um barulho, mas é oco por dentro, não tem nada. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Quer dizer, não adianta para mim fazer sinais e prodígios se eu não tiver amor dentro de mim. Porque saibam e lembrem-se, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio e etc. Quer dizer, é no nome do Senhor. Se você não tem amor, quando você cura alguém, não é você que está curando. Você está orando, mas é o nome do Senhor que está curando aquela pessoa. Se você vai expulsar um demônio, quem expulsa é o nome do Senhor Jesus. Você está sendo um instrumento, está sendo um meio, um canal através do qual o nome de Jesus vai operar. Mas quem fez o milagre foi ele. Então não adianta eu fazer tanta coisa e no final eu não ter amor, porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada de bom para mim. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu devo ajudar o próximo? Não devo ajudar nas suas necessidades, se eu tenho condição, evidente. Mas se eu não tiver amor, e ainda chegar, como está sendo colocado nas mídias sociais nessa época, onde coloca-se o quê? Fica feio, constrangedor, você que vai ajudar o seu próximo, ficar filmando o que você está fazendo e ficar tirando fotinho do que você está fazendo. Você está constrangendo aquela pessoa que está necessitando da tua ajuda. Jesus mesmo disse que não era para deixar a mão esquerda saber o que a mão direita estava fazendo. Não é verdade? Então, para distribuir e ajudar o próximo, eu tenho que ter amor. Tem que ter misericórdia, não por obrigação, por amor. É uma obra de amor. Eu vou, por amar o meu próximo, como a mim mesmo, e não querer que ele passe fome, assim como eu não quero passar, eu vou ajudá-lo de alguma maneira. Eu vou estender a minha mão, mas é por amor. E se não tem amor, isso que você está fazendo não vai contar pontos para você, como alguns pensam. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, como os irmãos de José. Ao invés de eles ficarem felizes por ele ser amado pelo seu pai, por ele ser um bom filho, eles tinham inveja, não tinham amor verdadeiro pelo seu irmão. Mesmo assim, José os perdoou, porque José tinha muito amor em seu coração. E ele tinha muito mais amor do que ira. O amor dele era muito maior do que a ofensa que fizeram a ele. Você está entendendo? O meu amor e o teu amor tem que ser superior a toda aflição que há nesse mundo, a toda perseguição. E o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Senhor, ele tem sido benigno e misericordioso para com todos nós.
não merecíamos, e ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Nós sabemos que a iniquidade está se multiplicando e o amor está esfriando. Então eu e você, que somos servos do Senhor, temos que fazer como ele, perdoar, porque os que deixaram seu amor esfriar por causa da iniquidade do outro, gente, não sabe o que estão fazendo. Se você é daqueles que, como eu, que já conhece a verdade, conhece o Senhor, conhece a sua palavra, perdoa. Perdoa qualquer malfeitor. Não fique, sabe, guardando mágoas e ressentimentos. Procure a cura. Jesus está pronto para trocar o fardo que você tem pesado, ou da culpa porque você fez alguma coisa e não quer pedir perdão, ou o fardo, né, do ressentimento, da mágoa, do ódio, da vontade de se vingar, pelo fardo leve e suave do perdão, do amor e da misericórdia. Deixe o amor de Deus crescer dentro de você. Jesus quer te encontrar sem marca, sem mágoa, sem ruga, sem mácula, sem nenhum pecado quase. Eu sei que não será totalmente, mas eu e você temos que nos esforçar para entrarmos no reino dos céus. Jesus mesmo disse que o reino dos céus é tomado à força. À força. Você tem que lutar, principalmente contra a tua própria carne. A nossa carne, ela é fraca. A nossa carne quer voltar todos os dias a agir como a velha criatura. Mas a velha criatura tem que ser sufocada no momento em que eu e você aceitamos a Jesus, temos que passar a andar em novidade de vida. E eu e você precisamos nos corrigir, nos limpar todos os dias. E todos os dias fazermos parte do clube dos 70 vezes 7. Vamos perdoar 70 vezes 7, seja a quem for. Lembre-se desse exemplo que tivemos nesse estudo, José, que foi profundamente ofendido por todos os seus irmãos, e não foi um ou dois, foram 10 irmãos, né? 10 irmãos que ofenderam a ele, porque ele era o 11º. Então, segure na mão de Deus. E vamos orar neste momento pedindo um coração renovado, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego cada ouvinte, cada pessoa que estará vendo esse vídeo, participando deste estudo, pedindo pela sua misericórdia, que o Senhor venha derramar o bálsamo do perdão no coração de cada um, que o Senhor venha, através do seu Santo Espírito, nos encher com o seu amor, para que nós possamos passar para o próximo esse amor, tendo amor, misericórdia, paciência, longanimidade com cada uma das pessoas, porque assim como nós somos falhos, Senhor, queremos, Senhor, reconhecer que o próximo também é e precisa da minha misericórdia, assim como eu preciso da misericórdia do próximo. Senhor, quebranta os corações, troca corações duros que não conseguem perdoar por corações sensíveis, Senhor, a necessidade do próximo, a própria necessidade que tem do perdão, tanto de ti como do seu próximo. Ajuda-nos a viver, Pai querido, de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade, que consigamos vencer todos os dias a nossa carne, o mundo e o inimigo das nossas almas e derramarmos sobre este mundo, sem amor, o amor que o Senhor derrama no nosso coração. Que consigamos perdoar a todos, assim como o Senhor tem nos perdoado. Abençoa cada um
Fortalece, Senhor, contra todas as astutas do diabo e dá a vitória, Senhor, a vitória completa. E o tempo do refrigério chegue a cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. E eu me despeço com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo estudo. Em nome de Jesus.